o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Boa noite aos amigos e amigas do Grupo Espírita Amadeu Ferretti. Estamos mais uma vez juntos em pensamentos, em sentimentos, para refletirmos a respeito do Evangelho do nosso Mestre Jesus à luz da doutrina espírita. No caso, o tema que vamos falar é a caridade moral, é a caridade material e a caridade moral, que nós encontramos no capítulo 13, Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, de O Evangelho segundo o Espiritismo, abrangendo os itens 9 e 10. Mas antes de conversarmos sobre esse assunto, vamos fazer a nossa prece inicial. Como página preparatória, nós selecionamos a mensagem Norma de Luz. É o capítulo 4 do livro Aulas da Vida. E a mensagem é do Dr. Bezerra de Menezes, pela psicografia de Chico Xavier. E assim nos fala o Dr. Bezerra de Menezes. Deus nos ampara, a fim de que amparemos aos mais necessitados que nós mesmos. Ajuda-nos para que ajudemos. Sustenta-nos a fé para que apoiemos irmãos que vacilam. Releva-nos as faltas, de maneira a relevarmos as faltas dos outros. Socorre-nos em nossas necessidades, de modo a socorrermos as necessidades alheias. Guarda-nos a fortaleza de ânimo, a fim de que possamos fortalecer os companheiros mais fracos do que nós. Educa-nos para que saibamos educar. Em suma, esta é a norma de luz da providência divina. Auxilia e serás auxiliado. Graças a Deus, bendita seja a misericórdia do nosso Criador, que nos permite estarmos unidos em nome do Mestre Jesus, com a certeza do amparo dos amigos espirituais queridos da Casa Espírita, presente, bem como dos nossos anjos guardiães, para que tenhamos mais um momento de reflexões, de alento para as nossas angústias, para as nossas dúvidas, à luz da doutrina espírita. Que tenhamos a certeza de que a paz do Cristo está conosco, pois ele nos dissera que quando tiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, aí ele estaria. E com certeza é isso que estará ocorrendo. Sendo assim, vamos dar início à nossa conversação desta noite. Graças a Deus. Bom, como já falamos, o tema é a caridade material e a caridade moral, que a gente encontra justamente no capítulo 13 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente também encontra comentário sobre essa questão em O Livro dos Espíritos, nas questões 888, 888A, que é um texto de São Vicente de Paula, falando sobre a questão da esmola. Kardec faz uma pergunta a esse respeito,
Se é errado dar esmola, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí São Vicente do Espírito, São Vicente de Paula, dá uma comunicação a esse respeito. Por que nós estamos falando isso? Porque este capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, tem a ver com esse assunto, dessa questão da ajuda e do auxílio material que a gente dá às pessoas, se existe uma caridade mais certa do que a outra, essas questões todas. E o interessante é quando a gente usa esse termo, nesse conectivo "e", que é uma conjunção aditiva, o que a gente está fazendo? Nós estamos unindo dois termos que se somam e que o segundo geralmente complementa o primeiro. Então, a conclusão que a gente pode tirar desde já é, e que os Espíritos vêm nos falar a esse respeito é que caridade é caridade. Né? O mais importante da caridade é como a gente está doando algo, seja material, seja sentimental, seja um sorriso, seja de que forma for, para o nosso próximo. Qual é a intenção? O que está nos movendo a fazer aqui? Tanto que neste capítulo, capítulo 13, traz a questão do óbolo da viúva. E a gente sabe que Jesus coloca aquela doação tão pequenina daquela senhora como exemplo maior de caridade. Por quê? Porque qual era a intenção dela? O que fez ela dar aquela moedinha para ajudar, certo? Então, é essa a proposta deste capítulo do Evangelho e deste tema desta noite. Então, o que é interessante é que essa questão dessa passagem crística, quando Jesus fala para que não saiba a nossa mão direita o que dê a mão esquerda, se encontra no capítulo 6, logo no início do capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus. Está no Sermão da Montanha. E faz parte do recorte bíblico, recorte neotestamentário, que se chama Três Justiças e a Oração do Pai Nosso. Ele fala do jejum também. É interessante, ele fala dessa questão da doação, ele fala do jejum e depois ele vai falar da oração do Pai Nosso. Né? Olha só a conexão. A gente vê como o Evangelho está todo ligado. Por isso que a gente diz que quando a gente lê o Evangelho, a gente faz um colar de pérolas. Né? Então, em que trecho desse sermão se encontra essa frase de Jesus? Jesus começa o capítulo 6 da seguinte forma: acautelai-vos de não praticar vossa justiça diante dos homens, para serdes contemplados por eles. De outra sorte, não tendes recompensa junto ao vosso Pai que está nos céus. Rapidamente, a gente precisa entender isso daqui, que isso é uma figura de linguagem usada por Jesus naquele contexto, que não significa que Deus nos abandona ou abandona qualquer um, mas que a disposição com a qual eu faço algo faz com que nós nos afastemos de Deus, certo? O que está movendo? É o orgulho? É o egoísmo? É a vaidade? Como é que a gente vai entrar na sintonia do nosso Pai Celestial? Se são esses sentimentos que nos
move. Então é disso que Jesus está chamando a atenção da gente. Portanto, quanto deres dádiva, ou seja, pode também ser usado esmola, qualquer coisa nesse sentido. Não trombeteis, eu faço um alarde, né? Diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas vielas. Ou seja, sai falando para todo mundo, né? Olha como a gente é bom, né? Para serem louvados pelos homens. Amém. Eu vos digo que estão recebendo sua recompensa. Tu, porém, quando deres dádivas, não saiba a tua mão esquerda o que dê a tua mão direita, para que a tua esmola fique em segredo, e teu pai que vê no segredo te recompensará. Né? Então, como a gente falou, na sequência vem a oração dominical. Né? Tudo que ele fala sobre, para a gente entrar no nosso quarto, quando orarmos, né? Aquelas coisas todas que faz a oração dominical. Bom, as esmolas, naquela época de Jesus, elas eram tidas como o principal ato de piedade. E piedade tem como significado maior como se nós estivéssemos reverenciando a Deus. Então, é como se a gente estivesse fazendo para Deus, tá? Piedade tem essa coisa, tem uma relação direta com Deus, né? Então, como se a gente estivesse fazendo algo para Deus, digamos assim, né? De grosso modo, a gente pode falar nesse sentido. E, geralmente, as doações eram feitas na sinagoga. Eles botavam lá no gasofilácio, direto na sinagoga, e aí os administradores do local é que faziam a distribuição daquilo que eles recebiam, dos mais pobres. E pela tradição, estavam relacionadas com a salvação, conquista do reino dos céus e as expiações do pecado. Ou seja, aquele ato era super importante, porque tinha esse simbolismo. Então, significava que a gente podia fazer um monte de coisa errada, sabe? Acontecia. Aí chegava em certas épocas, a gente ia lá, fazia essa doação, que era a piedade, né? A gente estava contando com a piedade de Deus e agindo com o outro nessa relação para que nós obtenhamos a salvação e que Deus nos libertasse dos nossos pecados, dos nossos erros, nos perdoasse. Então, era um ato super importante nesse sentido. E aí, tinha a seguinte implicação naquela época. Aí a gente entende porque Jesus fala isso e usa o óbolo da viúva como exemplo maior de doação, de caridade. Olha, a visão de que os ricos tinham maior chance de alcançar o reino dos céus, né? Porque ele tinha aquela ilusão de que quanto mais você doasse, mais você estava alcançando o reino dos céus. Ou seja, você estava comprando efetivamente mais perdão de Deus, contando mais com a piedade de Deus. Então, a tua entrada no reino dos céus já estava garantida. E aí, se a gente lembra o quê? A gente está falando do Sermão da Montanha, e como é que Jesus, né, começa lá com a bem-aventurança? Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque é deles o reino dos céus. Olha só a ligação. O que ele está querendo dizer? Que o importante é a gente estar vazio por dentro. Porque o rico de espírito é o orgulhoso, né? É o orgulho. E o pobre em espírito está vazio, porque sabe que depende de Deus para tudo. Então é humilde.
Então, seja feita a sua vontade. Olha a ligação de tudo, né? Então, tinha essa implicação. Então, Jesus rompe isso. Olha o susto que deve ter sido, não é mesmo? Jesus faz essa ruptura. Naquela época, a palavra recompensa era um termo técnico usado quando um contrato de negócios era encerrado. Então, se meu contrato com Deus era essa troca de compra, por favor, já estava feito, porque eu estava fazendo para o outro me ver. A viúva faz de coração, porque ela já estava em conexão realmente com o amor, com a bondade de Deus. Ela era uma pobre em espírito, ela é a essência da humildade. Acautelar-se, então, é Jesus aconselhando a prestar atenção, ficar em guarda quanto que motiva os nossos atos. Então, quando Jesus fala, não saiba a tua ou a vossa mão esquerda o que dê a sua mão direita, é para que a gente reflita o que está nos movendo quando estamos fazendo atos caridosos, né? Chamados caridosos. Daí que a gente fala que não tem diferença. Tem uma caridade que é mais caridade do que a outra. Então, a caridade moral, a caridade material, não tem diferença. É tudo caridade. Porque o mais importante é a forma como a gente está dando. É o que está nos movendo ao fazer isso. E lá na questão 888, 888A, de O Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, ao falar da esmola, olha só o que São Vicente de Paulo nos diz. A gente destacou um trecho que tem tudo a ver com o estudo que a gente está fazendo agora. Não é a esmola que é reprovável, mas a maneira pela qual habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do infeliz sem esperar que este lhe estenda a mão. Disse Jesus, olha São Vicente de Paulo voltando, que a vossa mão esquerda ignore o que der à direita. Com isso, ele vos ensina a não macular a caridade com o orgulho. Viu? Não é disso que a doutrina espírita está falando. E aí a gente abre um parênteses. Por isso, ao lermos essas coisas, ao vermos a grandiosidade da doutrina espírita, nos faz concluir a modernidade, a contemporaneidade do espiritismo. E que o espiritismo nunca vai ser ultrapassado porque fala da verdade da vida. E isso é algo que a gente se depara conosco mesmo. E na dinâmica da sociedade como um todo, né? A gente está vendo isso agora, a gente está vivenciando esses questionamentos, né? Por isso que é o Consolador prometido, é o cristianismo redivivo. Bendito seja Deus que permite que estejamos bebendo dessa água que mata a nossa sede espiritual, não é mesmo? E aí, continuando. Partindo dessa premissa, então, aquilo que a gente falou, não há dois tipos de caridade, visto que este ato molda-se pelo sentimento que move a ação. E aí, Sombrig, quando fala da gente ir até o outro, significa um exercício de uma palavra que está muito na moda, de empatia. Ou seja, nós
nos colocarmos em sentimentos e em emoções no lugar do próximo. Como é que aquela pessoa está se sentindo nesta posição de necessitar receber uma esmola? Será que ele está feliz? Está alegre? Está no melhor do seu ser? Ou ele pode estar constrangido, abatido, com o sentimento de que ele nada vale? Então, quando nós vamos até esse companheiro, isso tem que ser levado em conta e a gente buscar agir com ele de forma que ele se sinta um filho de Deus, de forma que ele comece a recuperar, entre aspas, a sua dignidade, que ele se sinta como nosso irmão, que ele se sinta em sintonia com o Mestre Jesus. É esse o significado, em essência, de ir até este irmão. E aí a gente continua, né? Como a gente fala, o que molda é a nossa intenção, o ato. Como é que a gente faz isso? Tanto que no item 9 do capítulo 13 do ESE, do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito, irmã Rosália, inicia dizendo assim: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. É isso que a gente acabou de falar. Se a gente estivesse naquela situação, às vezes tão constrangedora, né? Tão aviltante, como é que nós nos sentiríamos e como é que nós gostaríamos de ser tratados? Ao pararmos para pensar assim, ao nos dispusermos a esses exercícios de caridade, nós vamos estar agindo com o nosso próximo na concepção de caridade como ensinada por Jesus. Nós estaremos exercitando a benevolência, a indulgência e também o perdão através da tolerância do nosso próximo. Ou seja, quaisquer movimentos com relação ao outro devem ter como base o respeito ao próximo, por todos sermos o quê? Criações de Deus. Por isso que a irmã Rosária ainda coloca que, se fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes, não mais há ódios nem ressentimentos. Inclusive, o ressentimento merece um estudo especial, porque nós vemos que a nossa sociedade está vivendo momentos de tanta turbulência e de tanta violência por causa de muitos ressentidos, mas não é o assunto do momento. E aí, a irmã Rosália define que a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. É o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos acheis por agora encarnados. E aí a gente dá uma atenção à palavra suportar. Suportar é você dar o quê? Botar o suporte, amparar. É esse o significado de suportar. Que às vezes a gente coloca num sentido um pouco pejorativo, até com uma certa arrogância. Aí eu suporto aquela pessoa, né? Não é nesse sentido. É no sentido da gente dar o apoio, dar uma base, estender as mãos para aquele que está necessitando. E aí, continuando, no item 10,
no texto do Espírito Protetor, ele fala o quê? Amigos de mil maneiras se faz caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações. Por pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morrem sem acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Não esqueçamos da prece nunca, nunca. Ela é de um manancial de amor, de esperança, de paz, de saúde efetivamente absurda. Uma vez, um companheiro nosso da doutrina, ele faleceu tem pouco tempo, dando uma palestra na nossa casa espírita, o GFI, o Grupo Espírita da Fraternidade Irmão Abraão, aqui no Jabu, sobre esse assunto, né? Falando sobre essa questão, principalmente da oração. Ele nos relatou um fato que aconteceu com ele, que foi o seguinte: ele morava ali na região de São Cristóvão, onde fica o zoológico, né? A Quinta da Boa Vista, aquilo ali. Então ele disse que tinha o hábito de manhã bem cedo correr ali. E acho que todo mundo conhece, mas quem conhece sabe que ali ao redor da quinta fica uma série de irmãos em situação de rua, dormindo ali, morando ali, essas coisas. Então ele disse que sempre naquele horário que ele corria, aqueles irmãos estavam dormindo e ele corria fazendo uma prece por aqueles irmãos. E aí ele disse que uma vez ele ficou na dúvida: será que surtiu bem efeito realmente essa prece? Será que eu realmente estou fazendo alguma coisa de valor por esses companheiros? Nem sei com essa dúvida. Aí ele disse, e um moço passou isso daí. Uma outra vez ele continuou fazendo aquilo ali e continuou na prece. E aí ele ficou espantado, porque era prece em pensamento, tá, queridos e queridas? Ele disse que teve um impacto porque um daqueles irmãos levantou e fez um sinal de positivo para ele. Ou seja, de alguma forma, aquele irmão estava sentindo aquela doação de sentimento bom que aquele companheiro estava fazendo. Então, nunca desistamos das nossas preces. Para todos, principalmente para esses companheiros que são os esquecidos, né? Os anônimos, né? Da nossa sociedade. Lembremos de orar por eles sempre. E com certeza, os fluidos que movimentamos, alguém vai beneficiar, sempre. Caridade é isso. E para a gente ir terminando, a gente vai contar uma história que está no livro O Espírito de Verdade. É o capítulo 81, que é justamente um comentário sobre o capítulo 13 que a gente está falando, que chama A História de um Pão, que é do irmão X, né, do Humberto de Campos. E olha que interessante. Não vou ler tudo, mas a gente vai fazer uma síntese. Ela é curtinha, tá? Capítulo 81 do livro O Espírito de Verdade. O Espírito da Verdade, desculpa. Quando Barsabás, o tirano, Barsabás foi um dos juízes de Jesus, demandou o reino da morte, ou seja, quando ele desencarnou, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servia de residência. Tentou voltar para a casa dele, desencarnado. A viúva, alegando infinita mágoa
desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Ou seja, a viúva, muito ressentida com esse companheiro, se desfez da casa que morava. Viu ele, então, baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, tudo que tinha de material, sendo leiloado, ela fazendo dinheiro para se libertar daquele lugar ali, que não trazia boas lembranças para ela. E ele fala assim, um homem que foi muito poderoso, e a gente sabe que as pessoas poderosas ficam rodeadas de outras pessoas, né? Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara a mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre estes encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. Ou seja, ele não era uma pessoa querida, né? As pessoas, quando falavam dele, lembravam dele, não era de forma positiva. E aí, o que aconteceu com Barsabás? Entregou-se às lágrimas, de tal modo que a sombra lhe entregou, por fim, a visão, arrojando-o nas trevas. E aí ele vagueou por muito tempo, com aquela angústia que a gente sabe. O que acontece com espíritos que são muito amargurados, muito culpados, né? Na erraticidade. E aí ele fala o seguinte, né? Que ele se encontrava em trevas e tal, mas teve um momento, olha só que interessante. Embora caminhasse às escuras, eis que de súbito lhe extingue a cegueira e ele vê diante de seus passos um santuário sublime e faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções, ou seja, ele parou um momento, deu um tempo, né? Raciocinou e ele sentiu todas essas vibrações positivas, como se ele tivesse envolvido por pétalas de flores e iluminado por uma luz radiante. Barsabás, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor nas faixas inferiores do firmamento, ou seja, ele foi levado a uma casa de oração, como a gente pode falar na época. De repente, uma casa do caminho, um espaço cristão, seja lá o que for, seria um centro espírita hoje. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante um ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno, ou seja, ele foi recebido pela equipe espiritual do local, tá? Barsabás, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou Barsabás de Beilá, eu jamais fiz o bem. Olha só que interessante isso, queridos e queridas. Em verdade, prosseguiu o informante, né, o amigo espiritual, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas. E aí ele continua, né, gente, inclusive da condenação de Jesus à cruz, né? Ele foi um dos principais articuladores e responsáveis. Aí o companheiro explica a Barsabás de onde vem aquelas preces, aquelas orações. Há 32 anos, disse, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino.
segue a claridade do pão que deste um dia, por amor, e livrar-te-ás em definitivo do sofrimento das trevas. Olha só, gente, era um homem tão envolvido em questões políticas, tramas, como a gente falou, da questão da crucificação de Jesus e de tantos outros. E um gesto pequenino foi dar um pão. Ele era um homem que dava essas esmolas enormes, sacos de ouro, isso e aquilo. Mas o que realmente teve de valor caridoso nos atos dele foi doar o quê? Um pão. Uma criança órfã que mendigava por por aquelas regiões lá daquela época. E Barsabás acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar. Mas em vez de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 de idade. Como se estivéssemos dois identificados no doce fio de luz, Barsabás abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Joaniquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filhinho, cujos louros cabelos emolduravam belos olhos azuis, com a bênção de um pão dado a um menino triste, por espírito de amor puro, conquistar a Barsabás nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Sendo assim, compreendemos por que Jesus disse que aquele óbolo daquela viúva era muito maior do que os sacos de dinheiro, do que os doutores da lei e os ricos davam. E entendemos que não existe essa diferenciação entre caridade material e caridade moral. Tudo é caridade. O que importa é o que nos move a dar. E se nós podemos concluir que quando nós doamos, nós somos os mais beneficiados, como aconteceu com Barsabás, um homem tão rejeitado, um homem tão poderoso, mas tão execrado por aqueles que o bajulavam enquanto reencarnados, encontra nos braços de um humilde carpinteiro. Olha só, ele mandara um carpinteiro à cruz, o carpinteiro maior, carpinteiro dos nossos corações para a cruz, e fora recebido pela misericórdia da reencarnação para se redimir e continuar sua trajetória evolutiva justamente nos braços de um carpinteiro. Sendo assim, Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, brevemente fazendo uma reflexão sobre essa virtude tão preciosa, tão valorosa que é a caridade, e o quanto ela é importante para, sobretudo, aquele que doa. Daí entendemos, Senhor, por que o nosso codificador Allan Kardec traz para a gente que aquilo que a doutrina espírita nos traz de mais precioso é justamente a certeza de que a nossa salvação, se assim podemos falar, está na prática da caridade, como Jesus nos ensinou.
Bendita seja a tua misericórdia, Senhor. Bendito seja o teu amor, que com certeza se derrama sobre todos nós. E como nós falamos da oração por esses irmãos indigentes da sociedade, tanto os encarnados quanto os desencarnados, que se encontram nessa situação, que estejam recebendo o teu amparo, o teu acolhimento, o teu amor, através de Maria e seus trabalhadores. Porque um coração de mãe tem a capacidade de acolher a tantos quanto sofrem. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade. Graças a Deus, que assim seja. Obrigado, queridos e queridas, por mais uma vez podermos estarmos juntos, mesmo à distância. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!